Olá, meus amores, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu quero deixar aqui um beijo e eu quero trazer um tema muito especial e bacana para vocês. Um tema que é assunto debatido por grande parte da sociedade e com certeza vocês já ouviram falar, e trata-se da origem da vida, tá certo? Um assunto que apresenta muitas incertezas, não existe um consenso de como tudo começou. E sem dúvida, estamos falando de um assunto que intriga a humanidade, porque as hipóteses que foram criadas para explicar o surgimento da vida na Terra são inúmeras. Porém, até os dias atuais a gente não chegou numa certeza absoluta, né? Então, na aula de hoje, nós iremos abordar algumas das principais ideias da gênese da vida, tá certo? Que é o início da vida. Então, assim, pessoal, como vocês já ouviram falar, né? Muita gente já ouviu falar em origem da vida. Os cientistas lutaram, né, para conseguir explicar, necessariamente falando. Agora, o que é mais intrigante, né, na ciência sobre esse tema é que alguns explicaram teorias falhas, facilmente descartadas, e outros até que apresentaram algumas teorias mais consistentes, mais voltadas a uma consciência como um todo, certo? Então, assim, eu quero iniciar a aula de hoje com duas teorias que eu já até mencionei em sala, e eu quero que vocês saibam um pouco mais sobre essas duas teorias. A primeira é a abiogênese e a segunda é biogênese, tá certo? Elas possuem muitas diferenças, não é só esse azinho na frente, abiogênese e biogênese, não se trata só desse A, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? A biogênese, com A na frente, ela é chamada também de teoria da geração espontânea. Olha só, né? O que é que nos remete esse nome, né? Geração espontânea. O que é que ela explica? Explica a origem da vida, tá certo? A partir da matéria bruta. Ou seja, essa teoria fala que a partir da matéria sem vida surgiram os seres com vida, né? Então, um dos exemplos clássicos, né, é aquela questão da crença que eu falei para vocês, que os ratos surgiam de camisas sujas amontoadas num quarto escuro abandonado. Você podia jogar até migalha de comida lá e de repente surgiriam os ratos, né? Então eram crenças que a população tinha, né, cegamente, né? Acreditava de maneira, por exemplo, o lodo lá no rio. Os répteis e anfíbios, eles poderiam surgir a partir desse lodo, certo? Então, hoje nos parece ser algo absurdo, mas essa teoria, ela era totalmente aceita até meados do século XIX e representava, né, tipo, o pensamento da maior parte da população, porque não existia recursos tecnológicos, né? Não existiam os conhecimentos sobre células, gametas, nem muito menos sobre mecanismos evolutivos, genéticas, né? Então, dessa forma, gente, toda teoria era criada apenas a partir das observações diárias, tá certo? Então, assim, hoje pra gente é fácil, né, pensar, mas o povo acreditava nisso e tal, mas antigamente era o que eles tinham, tá bom? Então, vamos agora para passar para a visão da biogênese, né? As coisas já começam a melhorar, clarear. Então, hoje a gente já sabe que ela é aceita até hoje, tá bom? Biogênese. E ela surge para quê? Para contrapor a ideia da abiogênese, de que a matéria bruta, inanimada, poderia surgir, né, dali dela um ser vivo. Então, existia o pessoal que lutou, né, com unhas e dentes para derrubar a abiogênese e conseguiu, tá bom? Então, segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados a partir de seres vivos pré-existentes, tá bem? Então, assim, o rato ele não vai surgir a partir do nada, né? Vai ter que surgir de uma ratinha mãe, não é isso?
Então, assim, os répteis, anfíbios, não vão surgir lá no lago por conta do lodo. Né? Isso tem que ter os genitores, o pai, a mãe, né? E hoje a gente sabe disso. Então, assim, gente, hoje é uma ideia que a gente sabe que é bem entendida, tudinho direitinho, mas nem sempre foi dessa forma, não é isso? Para espantar de vez a teoria da abiogênese, foram estudos, anos e anos, muitos pesquisadores estudando isso, né? Então, assim, não foi de um dia para a noite, foram milhares, muitos anos, né? Na cegueira, não é isso? E aí, diante daquele pensamento da época, surgiram nomes que se destacaram, né? Francesco Redi, o pessoal chama Red também, e o Louis Pasteur, que eles tiveram, né, uma influência enorme aí nessa transição, né, da abiogênese para biogênese, tá certo? Nessa época, né, o pensamento era, como eu disse a vocês, né, o pessoal queria acreditar cegamente na abiogênese. Então, esses pesquisadores da época, eles foram fazendo experiências, né, usando o seu senso científico aí. E um dos primeiros experimentos foi realizado por Francisco Redi, certo? Ele pegou alguns potes com pedaços de carne, né, no interior desses potes. E uns ele vedou, né, tapou bem tapado, e o outro ele botou como um gazezinho, um tecido que tem, tipo um tule, que tem uns furinhos. E aí ele começou a perceber que com o tempo, né, as moscas pousavam e tal, e as moscas só apareciam nos frascos que estavam abertos, certo? E não nos que estavam só tampadinho com o tulezinho, com a gazezinho. Então, as moscas visitaram, né, os frascos, em uns elas conseguiram entrar, e as larvas apareceram somente naqueles frascos que elas conseguiram entrar. Então ele começou a deduzir que ali ela tinha colocado ovos, os ovos tinham eclodido, né, tinham surgido ali a fase da vida, que era a fase larval, e ali dava origem às moscas. E aí o pessoal ficou meio desconfiado, não, porque não pode ser assim, como assim, né? E aí, gente, houve também muita confusão, muita, assim, tipo histerismo, né? Porque, e como é que surgem as lombrigas, né? Ascaris lumbricoides, lá no intestino? Como é que surgem as solitárias, né? Como é que surgiria, né? Exatamente naquele tempo não se tinha ainda o entendimento, né, do microscópio, né, essa visão microscópica. E aí, pessoal, aí foram novos experimentos realizados, né? Aí foi a importância, né, do surgimento de Louis Pasteur. Esse cara, vocês vão ouvir muito falar nele, vocês inclusive conhecem alguns alguma importância, né, a pasteurização, que é um processo muito utilizado aí na indústria. Depois a gente vai conversar sobre como é que ele vai se destacar nesse cenário, né, da biologia. Esse cara, gente, ele fez um experimento a partir de um caldo nutritivo, tá certo? O frasquinho de vidro, né, ele foi a partir de um maçarico, ele conseguiu esticar o pescoço, né? E chama-se pescoço de cisne. Ali, né? Ele conseguiu colocar o caldo bem fervido e ele conseguiu perceber que no interior do frasco não surgiam micro-organismos após a fervura, né? Mas o pessoal era tão cego naquele tempo que dizia que a fervura tinha matado o princípio ativo, né? Você ferveu demais, então você acabou com o princípio ativo que existia lá naquele caldo que daria origem à vida. Então ele disse: não quebrei nada, não acabei com nenhum princípio ativo. Aí ele quebrava o gargalo do potezinho lá, né, do seu cisne, pescocinho de cisne, quebrava, e ele percebeu que ali surgiam novos micro-organismos,
né? Então, gente, a partir desse experimento, né, sinistro, né, de Louis Pasteur, ele conseguiu derrubar a abiogênese, tá certo? Mas mesmo assim, sabendo de tudo isso, a gente vai, né, ainda levantar uma questão, né? Como surge, né? Como surgiu a vida, né? O primeiro ser vivo ainda não foi explicado, não é isso? Então, assim, mesmo diante de tudo isso, como é que surge o primeiro ser vivo? Como é que surgiu, né, na história? Então, assim, eu vou falar hoje outra teoria, que é a teoria do criacionismo, tá certo? De acordo com essa teoria, né, pessoal, todos os seres vivos surgiram na Terra por meio de uma criação divina, não é isso? Então, de acordo com essa teoria, Deus criou todos os seres vivos, tá certo? Tá, né, aqui, para nós que somos cristãos, tem lá no livro da Bíblia, Gênesis, e aí essa teoria ela é muito aceita por muitos fiéis, né, milhares de fiéis, em torno de todo o planeta, tá certo? Então, assim, a gente não pode deixar de falar também do fixismo, tá certo? Que é uma linha que ela tá contrária ao evolucionismo, tá certo? Esse fixismo, essa ideia fixista, ela não acredita na evolução. Acredita que as espécies já estavam lá, né? Estão lá fixas daquele jeito, não houve nenhuma mudança, tá certo? E ao longo do tempo não houve mudanças, como no evolucionismo, tá certo? O evolucionismo é contrário a isso, né? Então, assim, pessoal, esse pensamento fixista se opõe completamente ao evolucionismo, beleza? A partir da ideia evolucionista, a gente entende que as espécies, o quê? Tem ancestrais, tem a questão da extinção, né? Então, o fixismo não vê esse lado, não, beleza? Então, assim, gente, trata-se de teorias opostas, tá certo? A gente também não pode deixar de lado de falar, né, sobre a panspermia, que defende que a vida no planeta pode ser iniciada, né, iniciou a partir de partículas da vida que chegaram à Terra através de um meteorito, né? Mas essa teoria, ela não é muito considerada correta porque ela traz aquela visão de que a vida chegou no planeta Terra, mas ela chegou no planeta Terra através de um meteorito, mas onde é que ela iniciou? Como é que ela surgiu? Não dá para explicar muito, não é isso? E aí existem todos esses questionamentos, não é isso, gente? E como assim, né? Todo o impacto de um meteorito na Terra, os seres frágeis, unicelulares, conseguiram se segurar lá no meteorito. Então, vamos lá, né? Tem também a teoria de Oparin e Haldane, tá certo? Que é uma teoria bem aceita hoje em dia, né? Mas já tem questionamentos também, tá certo? Essa teoria, ela tem uma forma mais, assim, independente, né? Traz ainda, assim, maior clareza, mas ainda existem muitas indagações, questionamentos sobre, tá certo? Então, assim, gente, eles dois propuseram, né, Oparin e Haldane, que, vou explicar direitinho, eles fizeram estudos separadamente, beleza? Mas foi na mesma época e eles chegaram na mesma conclusão. Então, um estava fazendo estudo aqui, outro aqui, e de repente chegaram na mesma década, na mesma conclusão. Então, vamos botar a hipótese de Oparin e Haldane, certo? Então, nessa hipótese, gente, como é que acontece? Existe aí, né, a ideia de que a vida iniciou a partir de uma evolução química. Se liga nesse nome. Hipótese, né, da evolução química, beleza? E nessa evolução química, os compostos, né, inorgânicos combinaram-se e deram origem a moléculas orgânicas, beleza? Que inicialmente eram simples e com o tempo foram combinando-se e elaboraram algumas moléculas mais complexas, né? Reparem que é tudo muito
beleza? São 3 partes, basicamente, né? Existe a síntese prebiótica de moléculas orgânicas, que é a primeira fasezinha, a primeira etapa. As moléculas orgânicas se formam a partir de compostos inorgânicos, certo? Ou seja, a atmosfera primitiva, pessoal, era composta por quais elementos, por quais substâncias? Amônia, metano, hidrogênio e vapor de água, beleza? Então, com a diminuição da temperatura, que naquele tempo era muito quente, né? Muita larva, então o vapor se condensava e caía na crosta terrestre. Então, iniciou o ciclo das chuvas, tá certo? Nesse período, pessoal, existia uma quentura enorme, né? Imagina só, a terra repleta de... As descargas elétricas eram tantas, não é isso? Porque existia também muita radiação agindo sobre as moléculas e tal. E o que é que acontecia? Existiu uma parte, né, que foram se agregando, certo? Nessa fase aí de agregação, as moléculas começam a se formar, certo? E ficando cada vez mais complexa, metabolismo, né? Então, quando a temperatura começa a cair do planeta, mais ainda, e essas rochas começam a se resfriar, formando lagos, oceanos, rios, aí começam a ser formadas o quê? As substâncias que estavam lá, né, sendo formadas, simplificadamente, ficaram maiores. Então, surgem os coacervados. Esses coacervados, eles tinham a capacidade, né, gente, de absorver substância do meio e transformá-las em seu interior. Então, a partir daí, eles começam a ter uma capacidade de se multiplicar, né, reproduzir-se. Então, eles vão sofrendo algumas modificações nos aparatos, né, bioquímicos e tal. E aí, a ideia de evolução já está surgindo aí, né? Ele começa a se modificar e ficar mais complexo. Então, é basicamente por aí que iniciaria, né, o início da origem da vida, né? A origem da vida. Então, tem muitos questionamentos, pessoal. Tem até um documentário que eu vou passar o link para vocês, muito bacana, para vocês observarem que ele é novo, é um documentário de 8 meses, né? A gente está em 2021, um documentário de 8 meses atrás, e ele já está contrapondo, né, essas ideias daí de Oparin, Haldane, dizendo que não tem muito a ver, porque teve um cara chamado Miller que ele até fez, né, todo a tecnologia, criou, né, de maneira artificial aquela questão toda da atmosfera primitiva, né? Mas hoje em dia ainda existem os questionamentos, tá certo, pessoal? E não é 100%. A gente tá hoje falando 2021 e pode ser que daqui para 2025 muitas teorias surjam ou que essas que a gente conhece hoje não sejam mais validadas, certo? A biologia ela é muito dinâmica, né? A ciência ela é muito dinâmica. Pode estar hora sim, hora não, hora. Por isso que eu falei para vocês sobre ideias, né? Hipóteses, teorias, leis, que nem só porque é teoria ou só porque é lei que é para sempre, né? Nada é para sempre. Na biologia tudo pode se transformar, tá certo? Na vida, né? Nós somos seres mutantes, tá certo? Hoje a gente sabe que a evolução existe e que nós estamos aí e que nossos descendentes, eles serão um pouco diferentes, que darão origem a outros que serão também diferentes, e aí vai. Mas eu quero que, acima de tudo, vocês tenham na mentezinha de vocês um pensamento de que todas essas teorias, elas vão meio que se completando, né? E a gente também não está querendo dizer aqui que vocês não devem crer, né? Ter as crenças de vocês. Cada um pode crer sim, né? No cristianismo, no criacionismo, certo? Que, na verdade, tanto essa parte do criacionismo existem as lacunas, como também na parte do evolucionismo, né? Do fixismo, toda a panspermia, tá certo? Então, quero deixar um beijo para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso,
tá bom? Tô me recuperando, que estava doente e eu não posso também estar forçando muito, tá bom? Deixo um beijo pra vocês, viu? E fiquem todos na paz, tô com saudades. Beijão, meus amores. Tchau, tchau.